Determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, satisfazendo a seguinte regra: o número não pode ter algarismos repetidos, exceto quando iniciar com 1 e com 2, caso em que o 7 e apenas o 7 pode aparecer mais de uma vez. Assinale o resultado obtido. Qual das alternativas é a correta? Bom, então nesse caso a gente tem que pensar em todas as possibilidades de número, levando em consideração essa observação do 7, ok? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos montar todos os números de 3 algarismos que começam com 1 e com o 2, sem a presença do 7, ok? Então, veja só, começam com 1 e 2, né, 1 ou 2, sem o 7. Ou seja, eu vou ter a opção de começar com o número 1, eu até vou colocar na caixinha aqui para dizer que começa com o número 1, e depois aqueles que começam com o número 2. Como são números de 3 algarismos, eu tenho 2 espaços para preencher. Como eu disse, não pode repetir e não tem o 7. Se não pode repetir e não tem o 7, começou com 1. Quais são as possibilidades? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Nesse caso, 5 possibilidades aqui, automaticamente 4 possibilidades aqui, porque exclui o anterior. Então, são 20 números que começam com 1 e não tem o 7 na sua composição. Agora, começando com o 2. Então, o 2 já foi usado. Eu posso usar qualquer um, menos o 2 e o 7. O 2 porque eu já usei e o 7 porque eu disse que não ia ter. Então, vai ter o número 1, o 3, o 5, o 4, o 5 e o 6. 1, 3, 4, 5 e 6. Dão um total de 5 opções, ficando 4 apenas porque o número que foi usado no meio não pode ser usado de novo. 20. Ok? Agora é o seguinte, ó. Vamos fazer aqueles números que começam com 1 ou 2 e tem o 7. Ou seja, existem algumas possibilidades aqui para a gente. Veja só, pode ser que veja 1, 7 e alguém, ou 1, alguém e o 7. Ok? Pode ser ainda que tenha 2, 7 e alguém, ou 2, alguém e o 7. A gente vai ter que verificar agora quais são as possibilidades. Veja só, eu já usei o 1, já usei o 7, então sobrou o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então são 5 opções aqui. A mesma coisa aqui, ó, do lado. Já usei o 1, já usei o 7, sobram 5 opções. Agora começando com o 2, a mesma ideia. Já usei o 2, já usei o 7. Então pode ser o 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. 5 opções. Já usei o 2, já usei o 7, tem 5 opções. Então repare o seguinte, que começando com 1 e usando o 7, eu vou ter quantas opções de número? Eu tenho 20 opções. 20 opções. Ok? Mas, é claro, 2 números que a gente não contabilizou, que é o 177 e o 277. Então, na verdade, começando com 1 e 2 e tendo o algarismo 7, eu tenho 22 opções. E vamos encerrar o problema com aqueles números que não começam com 2 e nem começam com 7. Então, aqueles que não começam com 1 e 2. Ou seja, aqueles números que não começam com 1 e 2. Então, fica aberta a primeira, a segunda e a terceira possibilidade. Se não vai começar nem com 1 nem com 2, vai começar com o 3, com o 4, com o 5, com o 6 ou com o 7. 5 opções. Um deles vai ser usado.
Isso faz com que o número de possibilidades para a casa do meio seja 6. Como assim 6? Veja, você tem um universo de 7 números. Um deles vai ser usado por primeiro, entre o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quando você usou, o 1 e o 2 voltam a ser opções. Então, se o 1 e o 2 voltam a ser opções para a casa do meio, né, você vai ter 6 opções. E em seguida, 5. Ok? Muito bem. 5 vezes 6 dá 30, vezes 5 dá 150. Então, vamos lá. 20 opções que deu o primeiro resultado, mais 20 do segundo, mais 22 do terceiro, mais 150 do quarto. Dá um total de números que é igual a 212. Tá aí? Esse é o típico problema de análise combinatória, onde você tem uma dificuldade. Toda vez que você tiver esse tipo de dificuldade, ou seja, você tem que fazer uma determinada condição para que o problema exista, faça em casos separados. Essa resolução em casos, sem dúvida alguma, é o caminho mais rápido e seguro para o problema, ok? Espero que eu tenha ajudado. Bom estudo e até a próxima.